O massacre da família Hope. Capítulo 21. Os dedos da mão esquerda de Lenora estão sobre a máquina de escrever, estranhamente imóveis. Em circunstâncias normais, deslizariam de tecla em tecla, acrescentando devagar, mas com firmeza, palavras à folha em branco que eu coloquei na máquina. Mas as circunstâncias que estamos vivendo nesse instante são tudo menos normais. Desde que a polícia foi embora, uma melancólica nuvem paira sobre a casa. O lugar está tranquilo e o clima sombrio. Uma moradora de Hope's End se foi e, mesmo que eu nunca tenha conhecido Mary Milton, ainda sinto sua perda. Éramos parecidas em muitos aspectos, mais do que eu poderia imaginar. Foi por isso que, após o jantar, levei Lenora à máquina de escrever, em vez de ajudá-la com os exercícios de circulação. Algo que, com certeza, a Sra. Baker não aprovaria. Eu me posiciono ao lado de Lenora, abraçando meu próprio corpo apesar do cardigan cinza jogado por cima do meu uniforme. Embora a tempestade tenha passado, um frio úmido ainda penetra pelas janelas, dando ao quarto o bafejo trêmulo de um navio fantasma. O que é muito apropriado, já que na escrivaninha, ao lado da máquina de escrever, está a página que Lenora havia datilografado antes. 2 palavras chamam a minha atenção. Minha irmã. Por que você mentiu sobre a Mary ter medo da sua irmã? Lenora me encara, a apreensão reluzindo em seus olhos verdes. Em seguida, ela escreve. Não foi mentira. Sua irmã está morta, Lenora, digo, apertando o cardigan ao meu redor. E fantasmas não existem. Então você vai ter que se esforçar mais para esconder que você e Mary passavam muito tempo juntas datilografando. Lenora não consegue disfarçar sua surpresa. Ela tenta, mas é atraída pela expressividade do próprio rosto. Seus lábios inclinam levemente e seu olho direito se contrai, como se ela estivesse tentando evitar que se arregale. Você estava contando sua história para Mary, não estava? Lenora dá 2 batidinhas na máquina de escrever. Sinto uma pontada de decepção, por não ser a única pessoa em que ela já confiou para contar sua história. Achei que era especial, e que havia sido escolhida, por uma razão específica. Agora já não tenho ideia de por que ela está fazendo isso. Por que você não me contou isso? Ou pro detetive Vic? Lenora pressiona lentamente as teclas. Precisava ser segredo. Quem decidiu isso? Você ou Mary? Mary. E de quem foi a ideia de começar a datilografar sua história? Em vez de sinalizar para eu empurrar a alavanca de entrelinha e retorno, Lenora tecla o nome de Mary uma segunda vez, juntando-o à primeira. Mary. Não estou surpresa. Pelo que Jessie me contou, Mary era obcecada pelo massacre da família Hope. E talvez tenha sido por isso que aceitou o trabalho como cuidadora. Se for verdade, então faz sentido que ela quisesse ouvir a versão de Lenora. Foi por isso que ela comprou a máquina de escrever, não foi? Indago. Ela queria que você escrevesse tudo para ela. Isso a faz dar mais 2 batidinhas. Você queria? Lenora reflete por um momento. Seu rosto assumindo aquela expressão pensativa que agora conheço tão bem. Quando datilografa, sua resposta é tão desconexa quanto imagino que sejam seus pensamentos. Mais uma prova de que tudo o que ela datilografou comigo já havia sido escrito antes. Era o segundo esboço. Não, no começo eu não queria falar sobre o que aconteceu, porque as lembranças me deixam triste, mas adorei a ideia de escrever de novo, então disse a ela que sim. Há quanto tempo vocês estavam trabalhando nisso? Semanas. Mesmo tendo plena certeza de que já sei a resposta, pergunto. Então o que você datilografou comigo, você também datilografou com ela? Lenora bate 2 vezes antes de adicionar mais informações. E mais. Mais quanto? Sobre você e o Rick? Lenora continua datilografando. Devagar e resoluta, ela pressiona 4 teclas, deixando bem clara a importância dessa resposta. Tudo. Quando você terminou de contar a ela? Lenora não precisa pensar para responder. Na noite em que ela partiu. Sinto um súbito nó na garganta. Mary sabia tudo sobre a noite dos assassinatos, incluindo quem os cometeu, como cometeu, por que cometeu. E no dia em que descobriu tudo isso, ela se jogou. É isso que eu deveria estar pensando, já que é o que o detetive Vick afirma que aconteceu. No entanto, parece errado, como uma mentira. Uma palavra diferente ricocheteia em meu cérebro. Morreu. Essa é a verdade brutal. E não pode ser uma coincidência. Alguma vez a Mary contou por que isso precisava ser segredo? Lenora datilografou em vez de responder com batidinhas. Sim. Em seguida, acrescenta mais 3 palavras à linha.
Ela estava apavorada. Volto a olhar para a página ao lado da máquina de escrever, na qual Lenora datilografou a mesma resposta para uma pergunta diferente. De repente, um pensamento me ocorre. Algo que eu deveria ter levado em consideração antes, mas provavelmente estava com muito medo de cogitar. Porém, já não posso mais evitar essa possibilidade. Lenora, você realmente achou que a Mary tinha ido embora? Analise o seu rosto. É a chave para todas as suas emoções, mesmo as que está tentando esconder. Dessa vez, porém, Lenora nem sequer tenta disfarçar o que sente. Vejo a tristeza em seus olhos enquanto ela bate na máquina de escrever. Não. Você achava que ela havia se jogado? Outra batida única, que faz minha pulsação acelerar. Você... Engulo em seco. Mal consigo dizer as palavras, minha boca repentinamente seca de medo. Você acha que o que aconteceu com Mary foi por causa do que você contou para ela? 2 batidas de Lenora confirmam o que eu mais temia. Ela acha que Mary foi assassinada. Depois dessa terrível constatação, um outro pensamento vem à tona quando dou outra rápida olhada para a página ao lado da máquina de escrever. O que a Mary fez com as páginas que vocês datilografaram? Lenora responde com um olhar confuso. Ela ajudou você a escrever tudo. Pense nas páginas que nós 2 datilografamos, agora guardadas com os frascos de comprimidos de Lenora no cofre embaixo da minha cama. Se Mary e Lenora passaram semanas escrevendo, onde estão essas páginas? Todas as folhas de papel na gaveta da escrivaninha estão em branco. Não encontrei evidência alguma no quarto de Lenora, nem no meu. Devia ser uma pilha grande. O que Mary fez com as páginas? A resposta de Lenora, ela escondeu, não me ajuda. Você sabe onde? Sua resposta fornece um pouco mais de clareza. No quarto dela. Um sentimento angustiante desliza pelas minhas costas. O quarto que antes era da Mary, agora é meu, e a verdade sobre os assassinatos esteve escondida lá esse tempo todo. Uma verdade que talvez tenha resultado na morte de Mary. O resto da noite passa com uma lentidão agonizante. Dou banho em Lenora, a visto e a coloco na cama, o tempo todo repetindo para mim mesma que talvez estejamos enganadas. Talvez Mary realmente tenha pulado, talvez ela estivesse mergulhada em desespero e houvesse perdido as esperanças. Talvez a morte dela seja apenas mais um triste capítulo na trágica história de Hope's End. Ou talvez Mary tenha sido assassinada porque sabia a verdade. Depois de deixar Lenora com o botão de chamada, vou para o meu quarto e faço uma revista minuciosa. Como todos os pertences de Mary continuam aqui, imagino que as páginas datilografadas também devam estar. Só não sei onde, mas estou determinada a descobrir. Começo vasculhando a cômoda e removo cada peça de roupa de Mary até esvaziar todas as gavetas. Verifico, inclusive, atrás e embaixo do móvel. Nada. Em seguida, olho embaixo da cama e do colchão. A única coisa que vejo é meu cofre, que destranco com a chave da mesinha de cabeceira para verificar o conteúdo. Algumas páginas datilografadas e 6 frascos de comprimidos. Depois disso, faço uma varredura na estante, pensando que talvez as páginas estejam enfiadas entre um dos livros que Mary deixou para trás. Procuro também possíveis esconderijos no banheiro. No entanto, não encontro nada. O último lugar que investigo é o armário, já que havia mexido ali na noite em que cheguei. Mesmo assim, verifico a maleta médica de Mary, dou uma olhada nos bolsos do casaco de lã e na caixa no chão que antes continha livros, mas que agora está vazia. Eu me levanto, limpando a parte da frente do meu uniforme e encaro o pedaço de chão limpo ao lado da caixa. Ao contrário da minha roupa, não há sinal de poeira. Como se algo preenchesse o espaço até bem pouco tempo atrás. Percebi isso na minha primeira noite na casa, mas não dei muita atenção ao fato. Agora, porém, não posso deixar de imaginar o que teria estado ali e quando teria sido removido. Observo mais de perto. A área livre de poeira é retangular, o que sugeriria uma segunda caixa, não fosse pelas bordas arredondadas. Isso significa que era outra coisa. Uma mala, por exemplo. Mary era enfermeira. Ela sabia que não precisava de nada além de uma caixa e uma mala. Sinto um jorro de adrenalina percorrer meu corpo. Pego a minha mala e a levo para o armário. Respiro fundo, nervosa, e a coloco sobre a área limpa. É como um uniforme. Não é exatamente o mesmo tamanho, mas quase. Ao tirá-la, percebo algo que faz meu nível de adrenalina aumentar de um mero zumbido a um estrondo. Em cada extremidade da alça há um anel de metal que prende a própria mala. Cada anel tem mais ou menos o mesmo formato e tamanho do pedaço de metal dobrado que encontrei no terraço.
Tudo desliza para o llado, como se Hope's End estivesse enfim caindo o oceano adentro. Mas sou apenas eu, em estado de choque ao perceber que Mary levou consigo uma mala quando partiu, e possivelmente as páginas datilografadas sobre a noite em que a família Hope morreu. Agora, assim como Mary, a mala desapareceu. Cambaleio até o corredor e desço a escada de serviço. A rachadura na escada aumentou, e agora percorre toda a altura da parede, com uma segunda fissura, menor, se ramificando a partir dela. Outra fissura se formou na parede oposta. Nesse ritmo, em breve a escada estará repleta de fendas. Estremeço, pensando em aranhas, moscas e teias de aranha pegajosas grudando na minha pele. Na cozinha, vou até o telefone e disco o número impresso no cartão que o detetive Vick me deu. O telefone toca 6 vezes antes de ele atender com um grogue alô. Aqui quem fala é Kit McDeary. Kit, ouço um som que, sem dúvida, é o detetive verificando o relógio em sua mesinha de cabeceira. Faço o mesmo com o da cozinha, pouco antes da meia-noite. Você sabe que horas são? Sei, respondo, minha franqueza deixando bem claro que não dou a mínima, mas achei que gostaria de saber que Mary Milton não se jogou. O que você acha que aconteceu com ela? Pergunta o detetive Vick, depois de uma pausa perturbadora. Hesito, tentando organizar os pensamentos. Não acredito que estou pensando nisto, muito menos prestes a dizê-lo. Mesmo assim eu falo, as palavras se precipitando da minha boca com urgência. Ela foi empurrada. O massacre da família Hope. Capítulo 22. Vou fazer uma pergunta da qual tenho certeza de que vou me arrepender, diz o detetive Vick. Mas por que você acha que Mary Milton foi empurrada? Havia uma mala no quarto dela. E? Agora não está mais lá. E? A Mary levou a mala com ela. O detetive Vick suspira. Você tem exatamente 1 minuto para explicar. Não perco nenhum segundo na minha tentativa de fazer o detetive acreditar no inacreditável. Uma tarefa das mais difíceis para alguém tão cético. Mesmo assim, faço o possível, contando sobre o espaço sem poeira no armário, como e por que acho que ficou assim. A mala deve ter sido retirada recentemente do quarto. E por que suspeito que Mary saiu da casa com ela na noite que morreu. Se a Mary pretendia se matar, por que levaria uma mala com ela? Não tenho ideia, diz o detetive Vick. Porque ela não estava planejando ir embora. É por isso que todos os pertences dela ainda estão aqui. A Mary pretendia voltar. Presumo que você também tem uma teoria sobre o que havia dentro dessa suposta mala. A verdade sobre os assassinatos da família Hope. O repentino rangido das molas da cama me diz que o detetive acabou de se sentar. Finalmente, tenho toda a atenção dele. Acho que a Mary veio para cá com a intenção de descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, explico. E ela descobriu, porque a Lenora contou para ela. Deixe-me adivinhar, diz o detetive Vick, cansado. Ela datilografou. Sim, Kit, nós já... Eu o interrompo, porque não quero lhe dar mais uma chance de me chamar de mentirosa. Eu sei que você acha que estou inventando tudo isso, mas a Lenora sabe sim datilografar. Tem uma pilha de páginas que posso mostrar. Todas datilografadas por ela. E, se ainda assim não acreditar em mim, existem provas fotográficas. A Jessie tem uma foto da Mary e da Lenora sentadas diante da máquina de escrever, datilografando juntas. Elas faziam isso em segredo. A Mary ajudou a Lenora a escrever tudo o que aconteceu na noite em que a família dela foi assassinada. Eu acho que a Mary queria tornar isso público. Então, quando terminaram, ela pegou o que a Lenora escreveu, colocou na mala e saiu da casa. Mas alguém em Hope's End sabia dos planos dela e a impediu de concretizá-los. Empurrando-a do penhasco? Sim. Por que alguém faria isso? Porque essa pessoa não quer que a verdade seja revelada. Silêncio do outro lado da linha. Ou ele está refletindo sobre o que acabei de falar, ou está prestes a desligar na minha cara. No fim, fica claro que é a primeira opção, embora, a julgar pelo tom de sua voz, a outra possibilidade ainda seja possível. Isso tudo me parece bizarro, Kit. Eu não estou mentindo, asseguro. Não foi isso que eu disse. Acho que você acredita mesmo que foi isso que aconteceu. Mas você não. Uma fisgada faz minhas têmporas latejarem. Estou começando a sentir uma dor de cabeça sem dúvida por conta da falta de sono e da frustração. Em qual parte não acredita? Em nenhuma, responde o detetive Vick. Em primeiro lugar, você sabe como é difícil empurrar alguém por cima de uma balaustrada?
Não dessa balaustrada, refuto, lembrando-me de como bati a lombar e me desequilibrei tanto que quase despenquei no abismo. Ela é bem baixa. Ok, anotado. Mas você também disse que a Mary colocou nessa tal mala tudo que ela e Lenora datilografaram. Para onde você acha que ela estava levando essa papelada? Para você, muito provavelmente. Um chute baseado em meus próprios instintos. Lenora acabara de contar a Mary todos os detalhes sobre o crime mais infame da cidade. Não parei para pensar no que vou fazer quando Lenora terminar de me contar o que aconteceu, mas meu instinto me diz que eu levaria as informações à polícia. A Mary sabia de toda a verdade sobre aquela noite. E esse é o primeiro dos muitos furos nessa sua teoria, diz o detetive Vic. A hora da morte de Mary foi por volta das 2 da manhã. Você realmente acha que ela iria à polícia no meio da madrugada? Olho pela janela da cozinha. Do lado de fora, consigo entrever a balaustrada em toda a extensão do terraço iluminado pela luz da lua. Imagino Mary ali, banhada pelo luar, lançada por cima do parapeito e desaparecendo de vista. Como sabe o horário em que ela morreu? Porque era maré baixa, explica Vic. Mary desapareceu na noite de segunda-feira. Naquele dia, a maré subiu pouco depois das 2 da manhã. Se houvesse alguém lá, o corpo dela teria sido arrastado para o mar. Só que a Mary atingiu a areia e morreu em decorrência do impacto. Quando a maré subiu, ela foi enterrada na praia. Não preciso usar a imaginação para visualizar a imagem de Mary. Vi com os meus próprios olhos, seu cadáver quase todo coberto por areia e espuma do mar. Eu me viro de costas para a janela da cozinha. Mas está faltando uma mala nos pertences dela, alego. Pode até ser, diz o detetive Vic. Mas entre a morte de Mary e o dia de sua chegada, se passou uma semana inteira. Durante esse período, qualquer pessoa pode ter retirado a mala do quarto. Por que você tem tanta certeza de que Mary a levou com ela? Eu encontrei um pedaço da mala no terraço. Sério? Num piscar de olhos, o tom de voz do detetive Vic muda de desdenhoso para interessado. Mesmo que ele não consiga ver, eu me permito esboçar um sorriso. Parece justo. Um pequeno momento de triunfo. Um gancho de metal que pende a alça a mala em si. Estava torto e caído no chão, o que me fez pensar que a alça quebrou quando alguém arrancou a mala das mãos de Mary. Agora estamos chegando a algum lugar, diz o detetive Vic. Você ainda está com esse pedaço de metal? Meu sorriso desaparece. Não, eu perdi. O detetive Vic não pergunta como, e eu também não digo nada. Contar a ele que deixei o pedaço de metal cair quando quase despenquei do terraço só o deixará ainda mais convencido de que o que aconteceu com Mary não foi um assassinato. Não que de alguma forma ele duvide disso. Eu sabia, diz ele. Eu queria te dar o benefício da dúvida. Eu queria mesmo, mas, por favor, chega de mentiras. Não é mentira. Eu sei o que você está tentando fazer, Kit. É exatamente a mesma coisa que tentou essa tarde. Você está pegando o que aconteceu com a Mary, um acontecimento muito sério e muito trágico, e distorcendo para aliviar a sua culpa. Minha culpa? Você ainda acha que eu estou inventando tudo isso? Não estou culpando você, prossegue o detetive Vic, como se eu não tivesse dito nada. Eu nem sequer acho que você tem consciência disso, mas é muito óbvio o que você está fazendo. Sua mãe tirou a própria vida. O tamanho do papel que você desempenhou nesse fato ainda está em debate. Não está em debate. Foi um acidente. Por isso você continua tentando me convencer disso, diz o detetive Vic. Eu quero gritar e chorar e arrancar o telefone da parede e esmagá-lo no chão da cozinha. Considerando o quanto o aparelho é velho e o tamanho da minha raiva, é bem capaz de eu conseguir. Mas o bom senso me domina com mais força que a frustração. Se eu parecer histérica, o detetive Vic ficará convencido de que estou. E claramente, é só nisso que consigo convencê-lo a acreditar. Estou dizendo que acho que uma mulher foi assassinada, reitero. Você não deveria levar isso a sério? Não deveria pelo menos investigar? O detetive Vic suspira. Já investiguei. Depois de conversar com você e com todos os residentes da casa, minha conclusão é de que Mary Milton tirou a própria vida. Como pode ter tanta certeza? Os relatórios preliminares do legista mostram que os ferimentos de Mary são consistentes com uma queda daquela altura. Não há ferimentos defensivos, o que provavelmente teria acontecido caso ela tivesse sido atacada da maneira como você sugere. Mandei policiais vasculharem o terreno ao redor, a praia até o terraço, e eles não encontraram nenhum indício da existência de uma mala, tampouco que tenha havido uma briga ou um assassinato. Na verdade, não encontraram absolutamente nada. Isso não significa que não aconteceu.
Sinto muito, diz o detetive Vic. Não sou a pessoa que você pensava que eu era. Desnorteada, agarro com força o fone. O quê? O bilhete de suicídio da Mary. Era isso que estava escrito nele. Sinto muito. Não sou a pessoa que você pensava que eu era. Estava dobrado com cuidado e foi encontrado no bolso do uniforme. O papel sofreu graves danos pela água, mas ainda era legível. Agora me deu motivo para não desligar imediatamente essa ligação. A Lenora não matou a própria família, declaro. Mais por desespero que qualquer outra coisa. É claro que não tenho nenhum plano. Mas espero que lançar uma bomba como essa mantenha o detetive Vic ouvindo. Pelo menos não acho que ela tenha feito isso. Nós ainda não chegamos tão longe. Nós? Eu e a Lenora. Eu te disse, estamos datilografando a história dela. Do mesmo jeito que ela fez com a Mary. Mas havia um empregado aqui. Ricardo Mayhill. Eu sei, diz o detetive Vic. Eu trabalhava aí, lembra? Você também sabia que a Lenora estava apaixonada por ele? E que é possível que tenha sido ele quem matou os pais e a irmã dela? Tenho quase certeza de que Lenora sabia que ele era culpado e acobertou as ações dele. Agora, acho que ela quer confessar tudo. Talvez na esperança de que ele seja pego, embora ele tenha desaparecido na noite dos assassinatos. Quando finalmente dou ao detetive Vic uma chance de falar, seu tom de voz oscila entre intrigado e cauteloso. Você tem certeza disso? Você tem acesso ao relatório policial daquela noite, digo. Dê uma olhada e veja por si próprio. Vai ver também que há muitas perguntas sem resposta sobre aquela noite. A Mary tinha essas respostas e agora ela está morta. Isso não é coincidência. E com certeza não é suicídio. Desligo antes que o detetive Vic possa encontrar outro furo na minha teoria. Dizer que estou errado e depois apresentar alguma outra prova para corroborar meu engano. Eu sei que descobri algo importante. E isso me aterroriza. Agora que Lenora está me contando sua história, corro o risco de ser a próxima vítima. No entanto, essa não é a pior parte. A parte verdadeiramente arrepiante, mais assustadora que um thriller de Stephen King, é que Mary não foi assassinada por alguém aleatório. Isso, de alguma forma, até me deixaria mais tranquila. Mas quem a empurrou do terraço sabia o que ela estava fazendo. A pessoa que matou Mary a conhecia. O que significa que, provavelmente, foi algum residente de Hope's End. Além de mim e de Lenora, apenas 4 pessoas se enquadram nessa descrição. A Sra. Baker, Archie, Carter e Jessie. Mas não consigo entender por que algum deles mataria Mary. Volto a pegar o telefone, ansiosa para ligar de novo para o detetive Vic. Ele precisa ouvir isso, mesmo que eu duvide que vai acreditar em mim. Ele ainda não acredita em nada. Estou prestes a discar quando ouço um barulho atrás de mim. Passos. Andando do salão de jantar às escuras para a cozinha. Eu me viro e vejo Carter parar na porta. Com as mãos levantadas, ele diz: Eu não queria assustar você. Mas me assustou. Meu coração martela tão alto no peito que acho que Carter consegue ouvir. E logo me dou conta. Carter é uma das 4 pessoas que poderia ter empurrado Mary terraço abaixo. Ele se desequilibra ligeiramente ao entrar na cozinha. Andou bebendo. Uma verdade que ele admite, sem nenhum constrangimento. Foi um dia de merda. Permaneço paralisada com a mão no telefone. Foi. Eu estava lá no terraço e ouvi alguém falando ao telefone. Pensei em entrar e investigar. Você ouviu a conversa? Uma parte. Uma parte da conversa ou a conversa inteira? A maior parte, diz Carter. Eu entendo seu nervosismo. Você deveria estar nervosa mesmo. Mas não por minha causa. Eu sabia o que a Mary estava fazendo. Então me diga. Ela estava tentando me ajudar. Carter atravessa a cozinha e se aproxima. Ele chega perto o suficiente para eu sentir o cheiro de uísque em seu hálito. E acho que é minha culpa ela ter morrido. Você tem exatamente 1 minuto para me explicar o que quer dizer com isso. Exijo, bem consciente de que estou falando igualzinho ao detetive Vic. Aqui não, diz Carter. Eu não me mexo. Sim, aqui. Eu é que não vou sair por aí sozinha na companhia de um assassino. Se é que Carter é um. Embora suas palavras passem a impressão de que ele está prestes a confessar, sua linguagem corporal diz o contrário. Encurvado e trôpego, ele parece incapaz de machucar alguém. Mas as aparências enganam. Há uma coisa que você precisa ver, diz ele, acrescentando. Mas não posso te mostrar aqui, então você vai ter que confiar em mim por 5 minutos.
Você disse que a Mary estava ajudando você? É, estava sim, confirma Carter. E agora quero ajudar a Mary, descobrindo o que realmente aconteceu. Porque ela não pulou, disso eu sei. E pelo visto, você também sabe. O fato de Carter acreditar em mim é a única razão pela qual eu o sigo até o seu chalé. Mesmo assim, eu o faço caminhar vários passos à minha frente, com as mãos onde eu possa vê-las. Assim que entramos, eu me mantenho junto à porta, caso precise fugir correndo. Mas os movimentos de Carter são qualquer coisa menos ameaçadores. Depois de tirar de cima da mesa a garrafa de uísque já quase vazia, ele se serve de uma caneca de café preto para recuperar a sobriedade. Quer um pouco? Oferece ele. De café ou de uísque? Você escolhe. Prefiro ver o que você precisava tanto me mostrar, digo. Em 1 minuto. Carter se senta à mesa e toma um gole de café. Primeiro, preciso admitir uma coisa. Eu menti sobre a razão que me levou a conseguir um emprego aqui. Dou meio passo em direção à porta. Se quer que eu confie em você, começou da maneira errada. É verdade, diz Carter, mas é importante que você saiba disso. Agora, lembra aquele meu cliente que comentei? Aquele que trabalhava aqui e sugeriu que eu ficasse no lugar dele? Sim, lembro, respondo, e imagino que ele tinha um nome. Anthony, responde Carter, mas todos o chamavam de Tony. Bem, o Tony fez mais do que apenas sugerir que eu trabalhasse aqui. Ele insistiu nisso. E por quê? Ele trabalhou aqui durante décadas. Conhecia cada canto. Um dia, ele estava fuçando os cômodos em cima da garagem. Alguns funcionários moravam lá. Pensei que eles morassem na casa ou nesse chalé, digo. No seu auge, Hope's End era cheia de empregados. Havia um mecânico cuja única função era cuidar da coleção de Packards de Winston Hope. Ele tinha 5. O Art me contou que, ao longo dos anos, a Sra. Baker teve que vender os carros para ajudar a pagar pela manutenção da casa. É estranho pensar que Hope's End já foi um lugar lotado de pessoas. Que todos os cômodos eram ocupados, inclusive os que ficavam sobre a garagem. Um pequeno vilarejo no topo de um penhasco assolado pelos ventos. Um mundaréu de gente para servir uma família podre de rica. Depois dos assassinatos, os cômodos em cima da garagem foram usados como depósito, diz Carter após outro gole de café. Caixas de coisas dos anos 1920 ou ainda mais antigas. Era inverno e não havia muito o que fazer nos jardins, então Tony decidiu ser útil e se livrar do que quer que estivesse naquelas caixas. A maior parte era lixo. Roupas comidas por traças, pratos quebrados, pertences de pessoas que trabalharam aqui muito tempo antes. Basicamente, todas as tralhas que deixaram para trás quando a casa foi esvaziada. Carter vai até o canto onde fica a cama e, de um esconderijo debaixo do colchão, tira um envelope. Quando o traz para a mesa, eu me aproximo, a curiosidade superando a cautela. Numa das caixas, Tony encontrou isto. De dentro do envelope, ele retira algo achatado e o desliza na minha direção, virado para baixo. Pelo formato e a cor sépia, percebo que é uma fotografia. Antiga, o que fica evidente pela data rabiscada no verso. Setembro de 1929. Pego a foto, viro-a e vejo que é um retrato de Lenora na juventude. A essa altura, não tenho nenhuma dificuldade para reconhecê-la. Mesmo que tivesse, o divã onde está sentada e o papel de parede já bastariam para eu ter certeza. É o quarto dela, sem tirar nem pôr. Uma recriação fotográfica do retrato pendurado no corredor. As únicas diferenças entre os dois são o vestido. O que Lenora está usando na foto é de algodão esvoaçante, não cetim. E a pose dela. A pose estudada da pintura se foi. Nesta foto, Lenora está sentada no divã de uma forma nem um pouco elegante, com as mãos apoiadas sobre a barriga arredondada. Fico paralisada de choque. Não, digo. Não pode ser. Mas a fotografia não mente. 1 mês antes de sua família ser massacrada, Lenora Hope estava grávida. Foi um acidente, Mary. Ou uma insensatez. Ou talvez um pouco de ambos. Rick e eu estávamos muito apaixonados um pelo outro. E sim, transbordando de desejo para pensar nas consequências. Não que eu soubesse quais eram. Ninguém nunca pensou em me contar qualquer coisa que fosse sobre sementinhas e a dona cegonha. O pouco que eu sabia sobre sexo, eu havia garimpado nos discos que a minha irmã adorava ouvir.
canções sobre aventuras e romance que faziam tudo parecer uma diversão inofensiva. E era uma baita diversão. Rick me proporcionava prazer de maneiras que eu nem sabia que eram possíveis. Quando alguém faz você se sentir tão bem, é difícil prestar atenção ao fato de que tudo pode dar errado. Pensando bem, creio que era inevitável que eu engravidasse. Aliás, eu percebi imediatamente, apesar do meu conhecimento limitado. Entre os enjoos matinais, o apetite insaciável e o atraso da minha menstruação, soube, sem sombra de dúvida, que estava grávida. O que eu não sabia era o que fazer a respeito. Esperei semanas antes de contar a Rick, temendo que ele reagisse mal à notícia. Eu tinha lido muitos livros em que mulheres, na minha condição, eram maltratadas pelos homens responsáveis por colocá-las nessa condição. Eu temia ser igual àquelas personagens condenadas à desgraça. Meu medo era que Rick não acreditasse em mim, ou pior, que fugisse, me largando sozinha naquela situação terrível. Para meu alívio e surpresa, ele ficou radiante. Então você está feliz com a notícia? Perguntei, depois de contar a ele. Eu vou ser pai. Estou muito feliz. Mas sabíamos que estávamos numa situação complicada por vários motivos. Rick me disse que precisava de tempo para se planejar. E eu também. Assim, nossa inesperada alegria se tornou nosso maior segredo. Um segredo que, de forma surpreendente, guardei com muita facilidade. Para começo de conversa, ninguém me dava muita atenção, então passou quase despercebido o fato de eu começar a ganhar peso. Sim, ouvi resmungos da empregada da minha mãe quando pedi a ela para largar minhas roupas. E é claro que notei que as outras sufocavam risadinhos de julgamento quando eu pedia para repetir o prato no jantar. Não me importava que todos pensassem que eu estava apenas engordando. Isso significava que ninguém suspeitava da verdade. Aqueles 5 meses, ou pouco menos que isso, foram os mais felizes da minha vida. Era a primeira vez que eu não me sentia sozinha. Eu tinha sempre alguém comigo, uma companhia constante, bem ali dentro da minha barriga. Senti um imenso, ainda que secreto, orgulho de saber que estava prestes a trazer outra vida para este mundo. A garota que havia pensado em pular do terraço no dia do próprio aniversário deixou de existir. Agora eu era uma mulher com propósito. A ideia de ter um filho e criá-lo com Rick me deixou esperançosa quanto ao futuro. Certa noite, no início de setembro, levei Rick escondido ao meu quarto para conversar sobre esse futuro. Era terça-feira e a casa estava quase vazia. A senhorita Baker tirou a noite de folga com o restante dos empregados, o que era normal às terças, 2 vezes por mês, e minha irmã tinha saído com amigos. Meu pai havia viajado a negócios para Boston a fim de tratar de algum assunto urgente. A Bolsa de Valores de Londres tinha acabado de quebrar e o receio de que a mesma coisa pudesse acontecer aqui crescia cada vez mais. Como eu sabia que minha mãe não sairia do quarto, tampouco largaria o láudano, tive certeza de que poderia levar Rick para o andar de cima e compartilhar a cama com ele, como um casal de verdade. Nessa noite, fizemos amor. A princípio com ternura e cautela, conscientes da criança que crescia em meu ventre. Mas logo, a luxúria assumiu as rédeas, como sempre acontecia, e Rick me devastou de uma maneira que eu nunca soube que queria ou de que precisava. Depois, deitados na cama, imaginei que nossa vida seria exatamente como aquela noite. Somente eu, Rick e o bebê, juntos em um pequeno chalé em algum lugar longe de Hope's End. Eu queria que as coisas fossem diferentes e a gente não precisasse se esconder pelos cantos, disse Rick, enquanto me aninhava em seus braços. Eu queria ser um homem melhor. Olhei para ele, preocupada. Como assim? Você é maravilhoso. Não sou. Eu não chego nem perto de ser, retrucou Rick com uma fungada de desdém. Você merece coisa melhor do que eu tenho a oferecer. Você e o nosso filhinho merecem um homem que possa cuidar de você do jeito certo. Estou economizando há meses e ainda assim mal consegui guardar um tostão furado. Ele tentou deslizar para fora da cama, mas me agarrei a ele, impedindo-o de sair. Se é com dinheiro que você está preocupada, não precisa. Minha família tem bastante. Eu me recuso a aceitar um único centavo do seu pai, protestou Rick. Eu não estava falando do meu pai, de quem comecei a suspeitar que não tinha tanto dinheiro quanto dizia. Não fazia muito tempo, ao passar pelo seu escritório, ouvi uma acalorada discussão entre ele e o contador da sua empresa. O que você quer dizer com o dinheiro não está mais lá? Berrou ele ao telefone. O que aconteceu com o dinheiro? Eu estava me referindo a mim e a minha irmã, que herdaríamos a considerável fortuna deixada por meus avós. Eles nunca haviam gostado do meu pai e tampouco confiaram nele. Por isso, ao morrer, não deixaram nada para a única filha,
com medo de que a herança fosse dilapidada. Em vez disso, o dinheiro foi dividido entre mim e minha irmã e colocado em um fundo ao qual só teríamos acesso após completarmos 18 anos. Estou falando do meu dinheiro, afirmei. Bem, o dinheiro que em breve será meu. Mesmo em relação a isso, eu não tinha certeza. A principal razão pela qual ainda não havia contado à minha família que estava grávida era o medo de que, assim que soubessem, me deserdassem. Esse parecia ser o rumo mais provável das coisas, considerando-se a situação e o status de Rick. Além disso, havia o fato de que não éramos casados e um filho ilegítimo era a receita para decepção, raiva e punição. Se não fosse pelo dinheiro, eu não me importaria de ser deserdada. Odiava Hope's End e não queria mais ter relação alguma com este lugar. Um humilde chalezinho com Rick, nosso filho, era tudo de que eu precisava. Rick pareceu perplexo com a ideia de receber um dinheiro que não provinha de seu trabalho. Que tipo de homem eu seria se deixasse você me sustentar? O homem que eu amo, respondi. Ele finalmente se desvencilhou dos meus braços e pegou a calça. Você é capaz de amar um homem sem orgulho? Porque é isso que eu me tornaria. Não sou uma obra de caridade para viver às suas custas. Magoada, observei Rick vestir a calça e começar a andar de um lado para outro no quarto, com as mãos enfiadas nos bolsos vazios. Eu não queria chatear você, disse eu. Pois é, mas chateou. Então esqueça meu dinheiro, a gente vai dar um jeito, mesmo que fique difícil às vezes. Rick parou de zanzar pelo quarto e me encarou. Difícil? Você nem sabe o significado dessa palavra. Algum dia na sua vida você já trabalhou? Nunca precisei admitir. E esse é o seu problema, disse Rick. Você e sua família ficam sentados o dia inteiro e deixam o restante de nós fazer o trabalho de verdade. Se as coisas se invertessem, aposto que nenhum de vocês duraria um dia sequer. Eu nunca o tinha visto irritado, e a única reação que tive foi chorar. Tentei conter as lágrimas, que caíram mesmo assim, escorrendo pelo meu rosto. O tom de Rick se abrandou assim que ele me viu chorando. Ele me puxou para perto e disse, Ei, não precisa chorar. Eu vou resolver. Vou pensar em alguma coisa. Só vai demorar um pouco mais, não se preocupe com nada. Como Rick me pediu para não me preocupar, não me preocupei. Um erro, Mary. Pois havia muita coisa com que se preocupar. Mas não pense nem por um segundo que esta é só a história de uma jovem que foi usada e depois descartada por um homem insensível. Há muito mais que isso. Quase todos os residentes de Hope's End desempenharam um papel relevante no que aconteceu, e a maioria pagou caro por isso. Inclusive eu. Sobretudo, eu. O massacre da família Hope. Capítulo 23. A fotografia permanece em cima da mesa. Lenora me encarando em tons de sépia. Minutos se passaram desde que a vi pela primeira vez, mas continuo perplexa. Lenora estava grávida. E mesmo que ela ainda não tenha revelado essa parte, tenho certeza de que Ricardo era o pai. O que não consigo entender é o que isso tem a ver com Mary e Carter. Por que seu amigo Tony insistiu para que você trabalhasse aqui, indago? Por causa dessa foto? Carter faz que sim com a cabeça. Ele recobrou a sobriedade há alguns minutos, provavelmente por causa da combinação de café e confissão. Mas o que está confessando não é nem de longe o que eu esperava. Comecei a trabalhar aqui porque precisava saber. Saber o quê? Se eu sou o neto da Lenora Hope. Ainda não entendo, digo. Na manhã de Natal de 1929, um bebê foi deixado na porta da igreja da cidade, diz Carter. Ele estava congelando, praticamente morto. Como era Natal, o padre foi para a igreja mais cedo do que de costume e o encontrou. Se tivesse chegado depois, só alguns minutos, o bebê teria morrido. Por isso, o pessoal da igreja falou que foi um milagre natalino. E esse bebê, digo, era... Carter, assim como eu, não consegue parar de encarar a foto de Lenora. Meu pai, sim. Ele foi adotado por um jovem casal da paróquia que não conseguia ter filhos, meus avós. Meu pai nunca tentou descobrir quem eram seus pais biológicos. Não tinha ideia de onde começar a procurar. Além disso, ele foi literalmente abandonado. Por que se dar ao trabalho de tentar encontrar alguém que não queria você? Por isso, meus avós biológicos sempre foram um mistério. Até o Tony encontrar esta foto. E por que ele achou que sua avó é a Lenora? Por causa da data, diz Carter, tocando na fotografia. Com quantos meses de gravidez você acha que ela estava aqui? Eu volto a olhar a foto. 6? Foi o que pensei também. O que significa
Que o 9º mês teria sido perto do Natal, digo. Exatamente. Carter não dá mais detalhes. E nem precisa. Como não há nenhum filho de Lenora morando em Hope's End e ninguém nunca comentou sobre ela ter um, presumo que o bebê tenha morrido durante o parto ou foi entregue para adoção. E você acha que o Ricardo Mayhew é o pai, digo. Isso foi o que Mary pensou, responde Carter, confirmando que eu já sabia. Lenora contou tudo a ela. E Mary compartilhou com Carter, pelo menos parte da história. Ele inclina a caneca de café e a esvazia em um só gole. Faz sentido também. Na verdade, essa é a única razão que me faz acreditar que Ricardo matou o resto da família de Lenora. Ele era um homem casado que teve um caso com a filha mais velha de Winston Hope. Ou eles não aprovaram e ele os matou por ódio, ou exigiram que ele se casasse com Lenora para fazer dela uma mulher honesta, e ele os matou para fugir. E foi por isso que ele poupou a vida de Lenora, acrescenta. Ela estava grávida do filho dele. E, eu desconfio, é por essa razão que Lenora o encobriu por todo esse tempo. De qualquer forma, foi por isso que comecei a trabalhar aqui, afirma Carter. É uma idiotice, mas achei que, se visse a Lenora, se ficássemos cara a cara, eu saberia. Isso não é idiotice, discordo, pensando na minha necessidade enlouquecedora de olhar diretamente nos olhos de Lenora, na esperança de que isso me ajudasse a entender a minha própria vida. O que você pensou depois que a viu? Não consegui ver semelhança alguma, mas isso também não significa que não sejamos parentes. Eu, enfim, me sento do outro lado da mesa. Ou confio em Carter o suficiente para continuar perto dele, ou a notícia da gravidez de Lenora me fez abandonar de vez toda a cautela e brincar com a sorte. Não tenho certeza. Já pensou em perguntar à senhorita Baker? Por uns 2 segundos? Sim, admite Carter. Mas ela não fica exatamente feliz em falar sobre o passado. Nem o Archie. Ele tem razão. Apesar de ambos terem estado aqui em 1929, nenhum dos dois parece ser do tipo que gosta de comentar sobre qualquer coisa a respeito dessa época. Então você recorreu a Mary. Só depois de descobrir o que ela e Lenora estavam fazendo, datilografando e tudo mais. Carter fica em silêncio, por tempo suficiente para me fazer pensar que está esperando que eu admita que estou fazendo o mesmo com Lenora. Eu o deixo esperando. Posso até confiar nele, mas só até certo ponto. Quando percebi que tínhamos o mesmo objetivo, contei a ela. Agora entendo por que Carter se culpa pela morte de Mary. Ele acha que ela sabia demais. Lenora também. Ainda posso ouvir sua resposta quando lhe perguntei se achava que Mary havia morrido por causa do que sabia. Aquelas 2 terríveis batidas. Existem formas de saber se você é parente de alguém, explica Carter. Exames de sangue são usados o tempo todo para resolver casos de paternidade. Então pensei, ora, se conseguem fazer isso, então não tem por que pensar que não sejam capazes de saber se alguém é meu avô. Foi aí que Mary entrou em cena, digo. Carter assente antes de me contar o restante. Ele entrou em contato com o laboratório e descobriu que só precisava de 2 amostras de sangue. Uma dele, uma de Lenora. Ele foi ao laboratório 2 semanas atrás para coletar o próprio sangue para análise. Convenci a Mary a me ajudar com o resto. Ela concordou em colher uma amostra de sangue de Lenora que eu levaria ao laboratório. Depois disso, bastava esperar o resultado. Mas, bem na noite em que ia fazer a coleta... Carter não consegue completar a frase. Na noite em que ia fazer a coleta, Mary morreu. Ela me disse que pegaria uma amostra de sangue de Lenora antes de colocá-la na cama, diz ele. Pensei em guardar aqui na geladeira e levar ao laboratório logo de manhã. Como a Mary não apareceu, pensei que ela tivesse mudado de ideia ou que não tivesse conseguido fazer a coleta. Depois, quando parecia que ela havia ido embora de Hope's End, comecei a me culpar, achando que Mary tinha fugido por causa do meu pedido. Como se eu tivesse exigido muito dela ou a colocado numa situação complicada. Tenho certeza de que sim. Não é um pedido fácil. Nem mesmo para uma enfermeira como a Mary. Mas ela seguiu em frente. O hematoma que encontrei no antebraço de Lenora é exatamente o tipo de mancha que apareceria depois de uma coleta de sangue. Ainda mais em uma paciente idosa que toma anticoagulante. Isso significa também que dentro da mala de Mary talvez houvesse mais do que páginas datilografadas. A mala poderia conter uma amostra do sangue de Lenora. Teoria que faz Carter se sentir pior depois que eu a compartilho. Então foi minha culpa. Não foi você quem empurrou a Mary, digo. Um claríssimo sinal de que confio totalmente em Carter. Não, mas eu a coloquei numa situação perigosa. Você não sabia que era perigosa. Carter olha para a caneca de café vazia, como se desejasse reabastecê-la com uísque. Mas eu deveria saber.
Eu pedi que Mary me ajudasse a provar que sou parente de Lenora Hope. Algumas pessoas matariam para que isso nunca fosse revelado. Por quê? Porque se eu for mesmo neto da Lenora, talvez eu herde tudo quando ela morrer, explica Carter. Hope's End, a casa, a terra e todo o dinheiro que ela deixar. E quem vai herdar tudo isso hoje, indago? Você sabe se a Lenora tem um testamento? Não, mas se ela tivesse um, acho que tudo seria dividido entre as duas pessoas que a conhecem há mais tempo. A senhora Baker e Archie. A última vez que Carter e eu nos sentamos neste mesmo lugar, tentei imaginar por que os dois continuavam na casa. Agora, acho que sei o motivo. Assim que Lenora morrer, eles vão ficar com Hope's End. Então um dos dois matou a Mary, especulo. Ou talvez os dois tenham feito isso juntos. Um canto da boca de Carter se contrai, como se ele quisesse dizer alguma coisa, mesmo sabendo que não deve. O que você está deixando de me contar? Pergunto. Tenho outra razão para achar que a culpa é minha. Carter hesita. Eu deixei o portão aberto. Quando? Naquela segunda-feira. Eu o encontrei aberto de manhã. Acho que, depois de o entregador dos mantimentos foi embora, o portão emperrou e não fechou. Como eu achava que sairia bem cedo no dia seguinte para ir ao laboratório, não me preocupei em fechá-lo. Então, na noite em que Mary morreu, o portão da frente ficou aberto o tempo todo? Ficou, diz Carter com um suspiro. Qualquer um poderia ter entrado. Eu me sinto tonta. Percebo que a lista de suspeitos, que antes tinha apenas 2 pessoas, agora cresceu para, bem, qualquer um. Somente quando a vertigem passa consigo dizer: quem mais sabia o que você e a Mary estavam fazendo? O Tony. Pedi para ele não contar a ninguém, mas não tenho certeza se ele cumpriu com a palavra. Você sabe se a Mary contou para mais alguém? Pergunto, pensando especificamente em Jessie, que, apesar de ser a mais próxima dela, parece não saber de nada. A menos que seja tudo uma encenação, o mero fato de estar cogitando isso faz com que eu me sinta culpada e paranoica. Não tenho certeza, admite Carter. E o detetive Vicky, você contou alguma coisa para ele? Quase, diz Carter, antes de finalmente estender o braço para pegar a garrafa de uísque. Algo que vinha ensaiando fazer nos últimos 5 minutos. Ele despeja na caneca o restante do líquido e a estende para mim, oferecendo o primeiro gole do uísque com aroma de café. Eu não queria parecer maluco. Esse era o meu trabalho, pelo visto. Pego a caneca, tomo um gole, faço uma careta. O gosto é horrível, mas dá conta do recado. É por isso que, por enquanto, acho melhor ficarmos de boca fechada. Mesmo se contarmos pro detetive, duvido que ele acredite na gente, principalmente em mim. Então, o que vamos fazer? É uma boa pergunta, para a qual não tenho resposta. O detetive Vick só acreditaria em nós se apresentássemos uma prova de que estamos certos. Aí seria impossível ele nos ignorar. No momento, a única coisa que consigo pensar é ir direto à fonte. Vamos perguntar para Lenora, proponho a Carter, e fazer com que ela... Sou interrompida por um barulho que vem lá de fora. Um som ensurdecedor e dilacerante, que sacode a casa e tudo dentro dela, inclusive eu e Carter. Nós nos agarramos à mesa, que chacoalha durante 1, 2, 3 segundos. Quando o tremor cessa, a caneca de café está despedaçada no chão, e por dentro eu me sinto da mesma forma. Isso foi um terremoto? Pergunta. Carter solta a mesa. Acho que foi. Nós nos levantamos com as pernas bambas e saímos para investigar. No terraço, a senhora Baker, Jessie e Archie fazem o mesmo. Nós 5 percebemos o que aconteceu ao mesmo tempo. Um trecho do penhasco entre o terraço e o chalé se rompeu, deixando um semicírculo irregular cujo aspecto sugere que algo abocanhou um pedaço do gramado. Carter e eu andamos cautelosamente em direção ao gramado, testando o chão, com medo de que desabe. As chances disso acontecer são grandes. Paramos assim que conseguimos enxergar por cima da borda do terraço. Lá embaixo, os pedaços de terra que caíram foram cercados pela espuma das ondas. Diz Carter, isso não é nada bom. O massacre da família Hope, capítulo 24. Pelo 2º dia consecutivo, pulo os exercícios de Lenora e a levo diretamente para a máquina de escrever. Sei que essa atitude beira a negligência, mas estou impaciente demais. Em uma noite normal, não que qualquer noite em Hope's End possa ser descrita como normal, eu teria acordado Lenora depois de sair do chalé de Carter, levado a máquina de escrever para a cama
e exigido que ela me contasse a verdade sobre o bebê. Mas a noite anterior foi especialmente anormal. Após o desabamento parcial do penhasco, Carter decidiu se mudar para a casa principal até que os danos pudessem ser avaliados. Não que dentro da mansão seja mais seguro. Enquanto o ajudava a levar algum de seus pertences para um quarto vazio no terceiro andar, avistei uma nova rachadura na escada de serviço e um azulejo quebrado no chão da cozinha. Maus presságios. Enquanto eu examinava as paredes da escada, Jessie se aproximou e sussurrou. O que você e o Carter estavam aprontando? A gente estava só conversando, respondi. Ela deu uma piscadinha. Claro que sim. Com certeza. A gente estava, sim. Descobriu mais alguma coisa sobre a Mary? Parei no patamar e estudei seu rosto. Vestida com uma camiseta de dormir cor-de-rosa e sem maquiagem nem adereços, ela parecia uma completa desconhecida. O que, tecnicamente, ela era. Não, respondi antes de seguir em frente. Eu queria confiar em Jessie. Queria, de verdade. De todas as pessoas de Hope's End, ela parecia ser a menos suspeita, e a que mais poderia ser minha aliada. Porém, como eu já havia descartado Carter da minha lista, não podia me arriscar e confiar em outra pessoa, nem mesmo em Jessie. Normalmente, não costumo duvidar dos outros, mas nesse caso é necessário. Afinal, basta ver o que aconteceu com Mary. Carter devia estar pensando a mesma coisa quando veio até minha porta, a caminho de seu quarto temporário no terceiro andar. Você vai ficar bem? Perguntou ele num tom de voz baixo. Vou, respondi, embora soubesse o que ele estava de fato perguntando. Exceto pelo cenário possível, mas improvável, de que alguém de fora tivesse entrado furtivamente pelo portão aberto e matado Mary, alguém sob aquele teto era um assassino. Eu vou ficar bem. Eu não estava bem. Acabei passando a maior parte da noite acordada, pensando em Lenora e Carter e na ideia de que Mary estava morta porque sabia demais sobre os dois, o que me levou a questionar se agora quem sabia demais era eu. Cheguei a uma resposta, um retumbante sim, o que gerou mais perguntas. Até que ponto eu estava correndo perigo? Será que deveria simplesmente me mandar no meio da noite, como todos pensavam que Mary havia feito? Foi um milagre eu conseguir dormir depois de passar tanto tempo pensando nessas coisas. Quando acordei com o nascer do sol perfurando meus olhos e o colchão deslizando para baixo na cabeceira da cama, percebi que não tinha ouvido nenhum ruído misterioso vindo do quarto de Lenora. Ou meu sono foi tão pesado que não acordei por nada, ou a pessoa, ou coisa, responsável pela barulheira, decidiu tirar a noite de folga. Agora, contenho um bocejo, enquanto ajeito Lenora na posição para datilografar. Depois de me certificar de que ela está confortável, eu me ajoelho ao seu lado e digo: Lenora, acho que deveríamos ter uma conversa sobre o bebê. Ela finge não estar surpresa por eu saber, mas está. Seu rosto, tão expressivo quanto de uma estrela do cinema mudo, não consegue disfarçar o choque. O baque é evidente. Seus olhos se arregalam ao mesmo tempo que escurecem ligeiramente, o que responde à minha maior dúvida. Será que Carter poderia estar errado em relação à gravidez de Lenora? Sim, aquela foto de 1929 é muito convincente, mas não confirma nada. Eu sei que você estava grávida, digo. E Mary também sabia, não é? A mão esquerda de Lenora sobe e desce 2 vezes contra a máquina de escrever. Isso é um sim. O que aconteceu com o bebê? Lenora solta um longo e triste suspiro, e antes de deixar a mão deslizar para fora da máquina de escrever, datilografa uma única palavra. Perdi. Perdeu. É tão estranho como uma palavra tão curta contenha tantas possibilidades. Lenora pode ter sofrido um aborto espontâneo, ou talvez o bebê tenha nascido morto, ou deixado esse mundo logo depois de chegar nele, ou sido embrulhado e abandonado nos degraus da frente de uma igreja na manhã de Natal. Essa única palavra, perdi, também pode significar algo mais feliz. A criança nasceu, cresceu, saiu de Hope's End e agora tem uma família. Contudo, a julgar pela reação de Lenora, não acho que tenha sido esse o caso. O bebê morreu? Indago. Lenora não dá nenhuma indicação de que deseja datilografar mais. Suas mãos estão no colo. A esquerda, útil, sobre a direita, inútil. E ela olha para ambas como se não tivesse me ouvido. Quem era o pai? Insisto, pressionando-a. Era o Rick? Ela não reage. Parece nem ter ouvido a pergunta. É como se eu não estivesse ali. Sem dizer uma única palavra, deixou sua mensagem clara. Não quer falar sobre o assunto. Não posso culpá-la.
Lenora estava grávida, o bebê se foi. Ela provavelmente acha que não há mais nada a ser dito. Mas há. E Lenora contou para pelo menos mais uma pessoa, Mary. Levando em consideração o que aconteceu com ela, eu deveria estar grata por Lenora não querer me contar. Talvez essa seja outra razão para seu silêncio. Ela não quer me colocar numa situação mais perigosa do que a que já devo estar. Mais uma vez, penso em ir embora. Levaria apenas alguns minutos para arrumar minha mala e minha caixa, pegar a maleta médica e partir sem olhar para trás. Mas não consigo fazer isso. Embora eu ainda não saiba de tudo, o que sei é suficiente para me manter aqui. Preciso descobrir o resto. Os assassinatos da família Hope, a gravidez de Lenora, a morte de Mary, todos esses fatos estão atados em um complexo nó de segredos, mentiras e crimes do passado e do presente. Tenho certeza de que, se eu conseguir desatar essa meada, a verdade se revelará. Sobre Carter e Mary, sim, mas acima de tudo, sobre Lenora. Ela é a pessoa que mais preciso entender. Por isso, decido ficar. E deixo amanhã passar devagar e em silêncio. Se eu estivesse cuidando de qualquer outra pessoa, poderia me ocupar com tarefas domésticas, o preparo do almoço ou até mesmo ver TV ao lado do meu paciente. Nenhuma dessas opções está disponível em Hope's End. Então passo o tempo lendo um romance de Danielle Steele, no divã, enquanto Lenora fica em sua cadeira de rodas, olhando pela janela. Isso me faz lembrar dos últimos dias de vida da minha mãe, quando ela estava frágil e devastada demais pela dor para ser transferida até o sofá da sala. Presa em um quarto sem televisão e sem o seu reconfortante ruído de fundo, o silêncio se tornou tão denso que era quase insuportável. Hoje não está tão ruim assim, mas é o suficiente para me fazer valorizar os poucos momentos de som e atividade. Buscar o almoço, dar de comer a Lenora, até mesmo ajudá-la no banheiro. Pelo menos assim, posso fazer algo além de ficar sentada com meus pensamentos. Mesmo enquanto executo minhas tarefas, tagarelando sem parar, Lenora não responde a nada. Sem batidinhas, sem datilografia. Lenora se tornou a pessoa que pensei que ela fosse quando cheguei aqui. Silenciosa, imóvel, quase como se estivesse em estado vegetativo. Eu me pergunto se ela era assim com todas as enfermeiras antes de Mary surgir com uma máquina de escrever. Se sim, Lenora se arrepende de ter confiado em Mary? Sente o mesmo em relação a mim e decidiu que as coisas serão assim daqui para frente? E a decisão é dela. Uma tarde diante da máquina de escrever poderia acabar com tudo isso. No entanto, passamos esse longo dia sombrio em um silêncio insuportável. Termino meu livro. Lenora olha pela janela. O dia desbota até se transformar no entardecer, que escurece noite adentro. Por fim, Art traz o jantar em uma bandeja. Salmão e batata doce assada para mim, purê para a Lenora. Além do prato principal, ele trouxe pãezinhos frescos para mim e um milkshake de chocolate para a Lenora. Achei que a senhorita Hope gostaria de um agrado, explica Art. Quando menina, ela adorava. O gesto é tão carinhoso que leva um segundo para lembrar que ele pode ter matado Mary. Não importa que Art pareça tão ameaçador quanto um ursinho de pelúcia. Ele estava aqui quando a família de Lenora foi assassinada em 1929 e estava aqui quando Mary caiu do penhasco. No entanto, isso também significa que ele deve ter informações sobre essas duas noites. O problema é descobrir se Art é amigo ou inimigo, um suspeito ou uma fonte confiável. Por ora, decido tratá-lo como todas as opções acima. Você não precisava fazer isso, digo, pegando a bandeja das mãos dele. Como ainda não encaixei na cadeira de rodas de Lenora, eu a coloco no aparador, ao lado do globo de neve e da fita cassete que Jessie me entregou ontem. Não é trabalho nenhum, garante Art. Além disso, eu queria ver como está a senhorita Hope. Olho de relance para a Lenora, que age como se nenhum de nós estivesse no quarto com ela. Não muito bem. Acho que isso vale para todos nós, diz Art. Coitada da Mary. Se eu soubesse que ela estava sofrendo tanto, teria tentado ajudá-la de alguma forma. E agora o penhasco cedeu daquele jeito. Não são tempos felizes em Hope's End. Eu me pergunto se já houve um tempo feliz neste lugar. Pelo que Lenora escreveu, concluí que estava condenada desde o início. Outro dia você me disse que você e Lenora eram próximos. Sim, éramos. Muito próximos. Melhores amigos, eu diria. Embora isso fosse mais por uma questão de circunstância que qualquer outra coisa. Tínhamos mais ou menos a mesma idade. E a Virginia? Vocês dois também eram próximos? Não, não posso dizer que éramos.
Sua resposta, surpreendentemente honesta, me faz ter vontade de continuar a conversa. Pode ser arriscado, e mais cedo ou mais tarde talvez eu me arrependa. Mas se Art estiver a fim de falar, não vou impedi-lo. Eu sei que Lenora está ouvindo, embora finja que não. Pego o Walkman, insiro o audiolivre mais recente e coloco o headphone na cabeça dela. Encaixo o aparelho entre sua mão direita imóvel e a lateral da cadeira de rodas para que não escorregue. É o livro novo que Jess gravou, explico a Lenora. Gostaria de ouvir enquanto converso com Art? Depois disso, jantamos. Sei que ela não vai responder, então aperto o play e olho para a Art que diz: sobre o que mais precisamos conversar? Hesito, tentando pensar na melhor maneira de formular minha pergunta. Depois de concluir que não há uma boa maneira de fazer isso, falo de uma vez. A Lenora teve um bebê? Art me encara, perplexo, como se tivesse acabado de perguntar se ela tinha 2 cabeças ou um rinoceronte de estimação. De onde você tirou essa ideia? A Lenora tocou no assunto, digo, apontando com a cabeça em direção à máquina de escrever. Acho que não há problema em dizer à Art que Lenora é capaz de datilografar. Ele já deve saber. O que vocês duas andam fazendo nessa geringonça? Apenas nos conhecendo melhor, digo, apresentando a verdade em sua forma mais simples. Eu gosto de aprender sobre as pessoas de quem cuido. Art me olha com ceticismo, e ela contou para você que teve um bebê. Insinuou isso. Você deve ter entendido mal. Então a Lenora nunca esteve grávida, indago. Nunca. Aparentemente, encerrando a conversa, Art se vira para sair. Faço uma última pergunta, na esperança de obter uma resposta honesta ou pelo menos uma reação inconsciente. Ela alguma vez mencionou o nome Ricardo Mayhill? Art se detém na porta. Não, responde ele. Ele trabalhava aqui. Eu sei, mas a senhorita Hope nunca o mencionou. Aí está a sua resposta. Ele volta a se mover, andando rigidamente pelo corredor. Só então ele me encara de novo, e seu olhar duro é um aviso silencioso. Se eu fosse você, não passaria muito tempo datilografando com a senhorita Hope, diz ele. O passado está no passado. Começar a desenterrá-lo não vai trazer nada de bom para ninguém. O bebê acabou de chutar. Não, não chutou. Chutou, eu juro, disse Art, com a mão ainda pressionada na minha barriga protuberante. Eu afastei a mão dele. Acho que eu saberia. Era mais uma noite de terça-feira. O restante dos empregados não estava na casa e meus familiares estavam espalhados por aí. Art muitas vezes passava as noites de folga no meu quarto, onde ríamos, conversávamos e sonhávamos com o futuro. Era o nosso ritual desde que ele começou a trabalhar em Hope's End. Naquele mês de setembro, porém, esse ritual tinha se tornado uma raridade. Nos últimos meses, Art e eu havíamos passado pouco tempo juntos. Ele se afastou de mim e eu temia que fosse culpa minha. Eu o havia negligenciado terrivelmente desde que tinha conhecido Rick. Então a minha decisão de contar sobre a gravidez foi uma tentativa de trazê-lo de volta para a minha vida. Art estava feliz por mim, mas também preocupado. Enquanto eu lhe contava meus planos para o futuro, ele fingiu estar contente, mas rugas de preocupação marcavam sua testa. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ele. Com alguém como ele? Por que eu não teria? Art se encostou em mim no divã, nossos ombros se tocando. Você sabe exatamente por quê. É uma situação complicada, disse a ele, mas temos um plano. Na verdade, não tínhamos, mas eu não podia contar isso a Art. Eu sabia que isso só o deixaria ainda mais preocupado. Ele sempre se viu como meu protetor, mesmo quando éramos mais novos e ele era apenas um jovem que conseguira um emprego na cozinha por pena. Acho que foi isso que nos aproximou. Éramos 2 almas solitárias que precisavam do apoio de alguém. Eu queria que você tivesse me contado que estava gostando dele, disse Art. Por quê? Porque eu teria tentado impedir você. Pare de fingir que sou a única pessoa aqui numa situação complicada, reclamei. Eu sei o que você anda aprontando. Não é a mesma coisa, disse Art, e de fato não era. A única situação mais escandalosa que a minha era a dele. Eu sabia no que estava me metendo quando conheci o Rick. Afirmei categoricamente, quando na verdade não tinha ideia de que me apaixonaria com tanta intensidade e de que isso aconteceria tão rápido. Isso é uma coisa, ter um filho é outra. Art pegou a câmera fotográfica que acabara de comprar, uma extravagância pela qual eu sabia que ele não tinha condições de pagar.
Comprá-la exigiu meses de economias. Eu conheço alguém que pode ajudar, caso você decida não ter. Um médico. Como você sabe disso? Uma das empregadas. Ela recorreu a esse médico quando descobriu que estava grávida. Ela não poderia ter o filho porque o pai... Art se conteve, cauteloso demais para falar em alto e bom som a verdade que ambos sabíamos. Era meu pai, completei. Eu sei. Eu ouvi Bernice falando sobre isso na cozinha certa manhã, quando ela achou que nenhum dos todo-poderosos Hope estava por perto. Era assim que ela se referia à minha família. Os todo-poderosos Hope. Expressão sempre pronunciada como uma bufada de desdém. Ela mencionou que uma das novas empregadas havia sido arruinada por meu pai, forçada a se livrar do bebê e depois mandada embora. Isso foi no ano anterior, e com base na posição comprometedora em que flagrei meu pai na noite do meu aniversário, ele não aprendeu a lição. Embora ninguém tenha dito, com todas as palavras, eu sabia que esse era um dos motivos pelos quais minha mãe não saía da cama. Os dois mal se falavam, muito menos se viam. Eu me entristecia por vê-los tão infelizes um com o outro. Minha irmã, porém, simplesmente fingia que não havia nada de errado. Eu sabia que não passava de fingimento, porque era impossível ignorar a tensão que se espalhava feito uma névoa pela mansão inteira. Não vou acabar como meus pais, declarei. Vou fazer tudo o que estiver a meu alcance para que isso não aconteça. Eu amo Rick, Art, de verdade. Bem, eu gostaria que você não o amasse. Não fiquei magoada com suas palavras. Eu sabia que ele não tinha falado aquilo com a intenção de ser cruel. Era o jeito dele. Ele tinha uma alma gentil e dizia o que pensava, sem filtros, ao contrário de quase todo mundo em Hope's End. Se as coisas fossem diferentes, você sabe que eu teria escolhido você, afirmei. Eu sei, respondeu ele, mas elas não são diferentes. Comigo e com ele, pessoas como nós e pessoas como você e sua irmã não foram feitas para se misturar. A sociedade não permite isso. Quanto mais tempo você deixar essa situação continuar, pior vai ser quando ela inevitavelmente acabar. Eu me endireitei e disse inflexível, não vai acabar. Art ergueu as mãos em sinal de rendição. Eu acredito em você, mas, aconteça o que acontecer, seja bom ou ruim, saiba que vou estar com você o tempo todo. Obrigada, falei. Ele ergueu a câmera, o que me fez soltar um suspiro. A última coisa que eu queria naquele momento era que alguém tirasse uma foto minha. Apesar de Rick me dizer que eu era linda toda vez que me via, eu não me sentia bonita. No 6º mês de gravidez, eu me sentia inchada e inquieta. Não consegui nem sequer posar para a Art, embora ele não parecesse se importar. Perfeito, disse ele, enquanto eu aninhava minha barriga inchada. O obturador da câmara clicou, e Art se juntou a mim no divã. Encostei a cabeça em seu ombro, como havia feito centenas de vezes nos anos anteriores. Ele era tão grande, tão robusto. Eu sabia que ele sempre estaria ao meu lado, independentemente do que acontecesse. Só para deixar claro, acrescentou Art do nada, se ele, ou qualquer pessoa, machucar você ou te fizer infeliz, não vou hesitar em matar quem quer que seja. O massacre da família Hope. Capítulo 25. 1 minuto depois de Art sair, Carter entra no quarto de Lenora para nos ver. Ele parece, por falta de palavra melhor, abatido pela falta de sono. Acho que o 3º andar não está te fazendo muito bem, comenta. Ele responde com um bocejo. Como é que vocês conseguem aguentar isso aqui? Passei a noite inteira com a sensação de que estava dormindo numa cama com 2 pernas cerradas. No momento, aqui é mais seguro do que o chalé. Como está o gramado? Com um baita buraco, diz Carter. Já aconteceu algo assim antes? Ele balança a cabeça. Desde que cheguei aqui, não. Então por que está acontecendo agora? Questiono. É uma pergunta muito boa. E que não sou capaz de responder. Além disso, estou mais preocupado com a possibilidade de acontecer de novo. Olho na direção da janela coberta pela noite, grata por não conseguir ver a borda do terraço, nem as ondas do mar abaixo dele, indo em direção à base do penhasco. Ainda assim, tenho curiosidade de saber se depois da noite de ontem a mansão se deslocou ainda mais. E quanto falta para o casarão despencar de vez. Enquanto olho de relance para a janela, Carter encara Lenora. Descobriu algo novo? Verifico Lenora para ter certeza de que ela ainda está ouvindo o Walkman antes de puxar Carter para o meu quarto. Ela confirmou que estava grávida, digo. O que aconteceu com o bebê? Não sei. Depois disso, ela parou de datilografar. Deixou bem claro que não quer falar sobre o assunto. Você acha que o bebê chegou a nascer? Indaga Carter.
evitando o que realmente quer perguntar, se acha que o bebê era realmente o pai dele. Estudo suas feições, tentando ver se há alguma semelhança com Lenora. Não há nenhuma. Sobretudo nos olhos. Os de Carter são castanho claros, muito diferentes dos assombrosos olhos verdes de Lenora. No entanto, não posso descartar a possibilidade. Não temos ideia da aparência de Ricardo Mayhill, exceto pela descrição de Lenora, de que ele era um homem extraordinariamente bonito. Esquisito? Carter cumpre muito bem. Não sei. Tudo o que ela me disse em relação ao bebê foi perdi. O que pode significar qualquer coisa. Eu até perguntei pro Art, você confia nele? Não, porque ele mentiu. Ele me disse que Lenora nunca ficou grávida. Talvez ele não soubesse. É mais provável que ele não queria que mais ninguém saiba, incluindo a Mary. Carter estremece. Imagino que ele esteja pensando o mesmo que eu. Mary no terraço, com a mala na mão, Art a encurralando com o dobro do seu tamanho. Você não deveria ter perguntado a ele sobre isso, diz Carter, com a voz baixa. Agora estou preocupado que ele ache que você sabe demais. Eu também. Mas por um motivo diferente. Meu medo é de que nada do que estamos fazendo mudará as coisas. O passado está no passado. Começar a desenterrá-lo não vai trazer nada de bom para ninguém. Será que estou piorando tudo ao forçar Lenora a falar sobre uma criança que ela não tem mais? Ou sobre a noite em que sua família foi assassinada? Seria melhor se a família e os amigos de Mary soubessem que a causa de sua morte foi assassinato em vez de suicídio? Talvez o detetive Vick esteja certo quanto às minhas intenções. Que, na verdade, não estou preocupada com Lenora, Mary, nem mesmo Carter. Só estou preocupada comigo mesma. E o que vai acontecer se eu não conseguir provar nada? Ele não pensa isso, digo, porque eu não sei demais. Temos apenas teorias, não fatos. E agora? Não sei. Talvez a Lenora queira voltar a datilografar daqui a um tempo. Passo pela porta contígua e volto ao cômodo de Lenora, sabendo que não seria bom se alguém me visse conversando a sós com Carter no meu quarto. Ainda me lembro do tom de voz de Jessie na noite passada, cheia de insinuações, como se estivesse desconfiada ou enciumada. Vai saber de que maneira a Art, ou Deus me livre, a Sra. Baker, reagiria se nos visse juntos assim. Me avise se ela voltar. Carter vai em direção ao corredor, mas antes se detém na porta para dar uma última olhada em Lenora, em busca de alguma semelhança, que não existe. E tenha cuidado. No momento, não confio em ninguém além de você. Quando ele sai, já passaram 15 minutos da hora do jantar. Então os exercícios noturnos, o banho e a hora de dormir de Lenora também estão atrasados. Volto para o meu quarto, abro o cofre debaixo da cama e retiro a quantidade exata de comprimidos necessários para misturar no jantar dela. As páginas que Lenora e eu datilografamos permanecem sob os frascos, que rolam de um lado para o outro. Penso comigo mesma se mais papéis serão adicionados à pilha, e se isso vai melhorar ou piorar as coisas. Eu me junto a Lenora e começo a me preparar para o jantar. Ela está exatamente como a deixei. Cadeira de rodas, janela, fones de ouvido no devido lugar. A única coisa que mudou foi o Walkman. A fita cassete não está mais girando. Quando tiro o headphone das orelhas de Lenora, não sai som algum. Desligou? Perguntou a Lenora. Ela bate 2 vezes no apoio de braço da cadeira de rodas, onde sua mão esquerda permanece no mesmo lugar. O Walkman também está exatamente onde eu o deixei, entre sua mão direita e a lateral da cadeira. Mesmo que em algum momento Lenora tivesse movido a mão esquerda, não haveria como ela ter estendido sobre o colo e desligado o Walkman sem mover o aparelho. Como foi que o Walkman parou? Lenora me lança um olhar vazio. É como se ela estivesse dando de ombros. Pego o aparelho e o examino. Deduzi que desligou automaticamente quando o lado A da fita acabou, mas quando eu a retiro do Walkman, vejo que ainda há bastante fita em ambos os rolos, ou seja, apenas metade foi reproduzida. Como a única outra coisa que poderia ter feito o aparelho parar de funcionar é a pilha ter descarregado, insiro a fita de volta no Walkman e pressiono o play. A voz de Jessie, abafada, mas inconfundível, sai do headphone. Quando aperto stop, minha mente está girando mais rápido do que os rolos dentro do Walkman. Se a fita não acabou, as pilhas ainda funcionam, e Lenora não usou a mão esquerda, só há uma única maneira de o Walkman ter parado de tocar. Lenora desligou o aparelho, com a mão que ela não é capaz de usar.